As obras subterrâneas têm um papel fundamental na sociedade. As primeiras obras subterrâneas que se tem notícia, né, elas foram feitas pelos romanos, né? Quando eu falo de meios de transporte, eu estou falando de transporte de pessoas, seja ele metroviário, rodoviário, mas também transporte de água, de esgoto, de mercadorias em geral. Então são obras realmente muito importantes que tendem a ter uma demanda grande na sociedade moderna. Agora, são obras que as etapas que envolvem o seu projeto e construção, elas devem ser muito bem feitas, porque são obras que podem acarretar risco para a sociedade. Quando a gente tem um acidente numa obra de túneis, eles impactam muito forte a sociedade, mais do que um acidente de uma edificação comum. Em um universo ideal, o andamento de uma construção sempre vai sair conforme o planejado. Porém, é evidente que em condições reais é necessário lidar com uma variável que não pode ser desconsiderada e que sempre está presente em todo tipo de obra, independente da proporção: os riscos. Por outro lado, né, elas também envolvem riscos, né, na sua execução, principalmente na sua implantação, porque elas têm vamos dizer, uma característica, né, que é muito importante, que você está implantando a obra em um meio heterogêneo, né? Você está escavando no subsolo, né? Seja em solo ou os túneis de metrô, os túneis urbanos normalmente são túneis mais rasos, né? Mais próximos da superfície, e eles são normalmente, mas nem sempre, eles são escavados em solo, né? Então você está escavando em um material natural, heterogêneo, né? E que você não conhece 100% do que você vai encontrar né, durante a execução, porque é impossível você fazer uma tomografia, vamos dizer assim, total do subsolo. Você trabalha com investigações, com sondagens, que elas são pontuais, né? Então sempre existe um grau de incerteza, o que existe entre uma sondagem e outra, né? E falando ainda de túneis urbanos, né? O fator de risco, né? Você está construindo túneis próximos da superfície e você tem muita infraestrutura na superfície, né? Você tem edifícios, tem gente vivendo e morando, né? Gente trabalhando em edifícios, e você vai passar com o teu túnel embaixo, muitas vezes, de edifícios, ou embaixo de ruas onde tem pessoas circulando no tráfego, e esse é um fator de risco, porque se houver um acidente, um colapso, pode impactar mesmo, não só em termos de danos, como você pode ter risco à vida humana.
As obras subterrâneas, elas têm um papel fundamental na sociedade, porque elas fazem parte do tripé de logística, de uma forma geral, como meios de transporte em geral. Quando eu falo de meios de transporte, eu estou falando de transporte de pessoas, seja ele metroviário, rodoviário, mas também transporte de água, de esgoto, de mercadorias em geral. Então, são obras realmente muito importantes que tendem a ter uma demanda grande na sociedade moderna. Agora, são obras que as etapas que envolvem o seu projeto e construção, elas devem ser muito bem feitas, porque são obras que podem acarretar em risco para a sociedade. Né? Quando a gente tem um acidente numa obra de túneis, eles impactam muito forte a sociedade, mais do que um acidente de uma edificação comum. Então, todo dia eu tenho acidentes na construção civil convencional e ninguém fala nada, né? E um volume grande de acidentes. Se acontecer um acidente em obra subterrânea, a mídia, o interesse das pessoas pelo aquele acidente se perdura por muito tempo, né? Isso porque as obras subterrâneas, no fundo, elas trazem um pouquinho de medo para as pessoas, né? Porque elas ocorrem exatamente num meio subterrâneo. Então, é muito importante que a engenharia cuide dos processos, das etapas dessa obra, né? Como qualquer obra de grande porte, elas começam com um projeto conceitual, que é um projeto praticamente de viabilidade, né? Verificar se aquela obra subterrânea, aquele túnel, ele tem uma demanda, qual que seria o melhor traçado em função de toda a complexidade da sociedade ao redor, se ele vai interferir com cidades, se vai interferir com áreas ambientais, né? Se ele vai passar numa geologia melhor, às vezes mais longe, ou numa geologia pior, mais curto. Então, às vezes, a gente tem essa oportunidade de analisar tudo isso. A partir daí vem o projeto básico, que é aquele que vai juntar toda a informação e a documentação necessária para colocar essa obra em licitação, em consulta de custo, seja ela uma consulta pública ou privada, não importa quem é que vai fazer a obra, né? Mas a engenharia tem que trabalhar fazendo isso. E aí é fundamental a parte de investigações, né? E eu falo isso em particular porque as investigações, as sondagens, seja elas sondagens mecânicas, né, de fazer furinho, ou sondagens de ondas geofísicas que a gente faz entre um ponto e outro, a combinação desses dois tipos de sondagem ele é fundamental para que a gente entenda o que vai acontecer lá no subterrâneo. A partir daí entra o projeto de construção, né, que é o projeto detalhado, construtivo. De novo, ele é um pouco diferente das obras convencionais, porque na engenharia de túnel, a gente trabalha com tripé, o projeto detalhado de construção, junto com a construção, e o projeto vai atuando junto, analisando o comportamento do túnel assim que ele vai sendo construído, por meio de instrumentações. A gente vai colocando instrumentação durante a construção do túnel e vai vendo como é que o túnel se comporta durante a construção. Qualquer coisa que não estiver de acordo com o que o projetista pensou, na hora que ele projetou, ele tem a oportunidade de fazer uma retroanálise, pegar aquele dado da instrumentação, retroanalisar e, eventualmente, até sugerir uma alteração ou do projeto dele ou até do método construtivo. Então, é um projeto interativo, né? É claro que essa interação ela é pequena, a gente não quer mudar o projeto inteiro durante a obra, mas é lícito e é real a gente poder alterar um pouquinho, ajustar o projeto para que ele fique mais otimizado durante a obra. E por que isso em túnel a gente consegue e permite? Exatamente porque o modelo geológico, aquele que eu investiguei lá atrás, eu nunca vou ter certeza absoluta dele, né? Então, em resumo, eu começo com o projeto conceitual, o projeto básico, antes da obra ser feita, antes da licitação, onde a parte de investigação é fundamental para criar o modelo geológico, né? E aí criar projetos padrão e projetos alternativos, e depois, durante a construção, o projeto tem oportunidade de sofrer pequenos ajustes para otimizar o projeto e ou o método construtivo para ter, ao final, uma obra segura.
Para isso, a engenharia de segurança do trabalho surgiu para analisar projetos e definir parâmetros para tornar o erro mais tolerável possível. Porém, até que essa área da engenharia estivesse desenvolvida como está hoje, tivemos que aprender com a prática o que esses riscos podem ocasionar e como evitá-los, principalmente quando se trata de obras subterrâneas. Em 24 de outubro de 2001, ocorreu um acidente no interior do túnel de São Gotardo, com a colisão de 2 caminhões, onde morreram 11 pessoas. Por esse motivo, o túnel ficou fechado por 2 meses para reparos e limpeza. Após esse acidente, instalou-se um sistema com semáforo para, primeiro, manter uma distância de segurança entre cada veículo, que é de 50 metros para os automóveis e de 150 para caminhões, e segundo, impedir que muitos veículos fiquem dentro do túnel ao mesmo tempo, permitindo a intervenção e evacuação em caso de acidentes. Por conta disso, grandes congestionamentos se formam próximo à entrada do túnel no verão europeu. Na década de 1880, na Suíça, eles construíram um túnel que se chama São Gotardo, que é um túnel de 15 quilômetros de via dupla ferroviária, né? Um túnel grande, que atravessa de um lado do lado norte para o sul dos Alpes, né? E é um túnel que até hoje ele está em operação e ele é vamos dizer, um elo importante, né, de transporte, como o São Gotardo foram construídos vários outros túneis, né, que são obras que até hoje a gente considera assim, poxa, são obras até hoje importantes, né? São frequentes esses acidentes? De fato, não, tá? De fato, não são frequentes esses acidentes. Hoje, você tem, assim, se a gente pegar os grandes acidentes de túneis que aconteceram no Brasil nos últimos 20, 30 anos, você tem na década de 90, né, um grande acidente, depois na década de 2000, um outro grande acidente, agora em 2022, né, um outro acidente, embora esse não tenha perdas de vida, não tenha nada, né? O que teve foi o de 2007, que teve 7 pessoas que faleceram. Mas, enfim, a gente tem aí acidentes que acontecem muito de vez em quando, né? Agora, por que esse acidente ele aparece tão fortemente? Por aquilo que eu falei no início. Psicologicamente, o ser humano ele tem pavor de 2 coisas, de voar, ou seja, quando ele está no avião lá em cima, exatamente porque ele não sabe bater asinha, né? Então ele está na mão de alguém ou de alguma coisa, ele sabe que ali ele não tem reação se acontecer alguma coisa. E quando ele está no subterrâneo, ele também tem essa aversão, essa fobia, né? Porque ele se sente preso ali dentro. Então essas 2 coisas, socialmente, né, do psíquico da sociedade é muito ruim. Então, quando tem um acidente no subterrâneo, ele causa muito impacto na mídia, exatamente pela essa percepção que as pessoas têm de medo do subterrâneo, né? E também daquele negócio, né? Quando o túnel está relativamente raso e aí o acidente aflora, abre aquela cratera e tudo, aquilo é uma imagem muito impressionante, né? Mas não muito mais impressionante do que a queda de um edifício, né? O desmoronamento, mas então isso fixa mais. Então acaba as pessoas falando, nossa, obra de túnel é muito perigoso, obra de túnel não sei o quê. Mas quando eu pego a quantidade de acidentes que acontece numa obra subterrânea, com a quantidade de gente que está lá dentro ou envolvida no redor, e a quantidade de acidentes que eu tenho na construção civil e também considerando a quantidade de gente envolvida, eu tenho um índice de morte por trabalhador bem menor na obra de túnel. Tá? Ou seja, os acidentes são mais raros e acabam causando muito menos danos, seja eles de ferido ou de mortes, do que na construção civil convencional. Apenas isso tem mais apelo na percepção da sociedade. Por tudo que é investido na engenharia de túneis, os acidentes são raros e quando acontece, na maioria das vezes, a gente consegue ter um planejamento de risco, mitigar o risco e tirar as pessoas, os equipamentos fora, ou seja, o acidente acontece, mas sem maiores danos a terceiros, né? E é claro que, eventualmente, muito mais raramente vai acontecer um acidente com fatalidade. E isso é completamente diferente de 100 anos atrás. 100 anos atrás, uma obra de túnel morria 300, 400 pessoas, isso era considerado normal.
Então, houve muita evolução da engenharia de túneis e da proteção, tanto ambiental quanto de pessoas, com as medidas de construção de túneis. E apesar de parecer que esses acidentes estão bem distantes da nossa realidade, infelizmente não é bem assim. Em fevereiro desse ano, na Grande São Paulo, uma obra com o objetivo de passar um túnel por baixo do leito do rio Tietê ocasionou o rompimento de uma adutora de esgoto, fazendo com que vazasse 200 milhões de águas residuais. Devido a isso, parte do asfalto da marginal Tietê cedeu e abriu uma cratera, resultando em transtornos enormes no trânsito da região, além de grandes prejuízos financeiros. A empresa espanhola, responsável por parte da obra, nega que o Tatuzão tenha se chocado com a rede de esgoto, portanto, as causas do acidente permanecem desconhecidas. Porém, é provável que o ocorrido tenha causa multifatorial, estando relacionado a condições do solo ou processos erosivos. Mas, infelizmente, às vezes os danos materiais são o menor dos problemas. Em janeiro de 2007, houve 7 vítimas fatais quando uma cratera de 80 metros de diâmetro se abriu no canteiro de obras da Estação Pinheiros. Além disso, o acidente gerou amplos estragos, fazendo com que várias famílias ficassem desalojadas. Por fim, o consórcio Via Amarela e o metrô se responsabilizaram apenas pelos danos materiais que estivessem a um raio de 50 metros de distância do acidente. Assim como ocorrido em 2022, o acidente da linha 6 também não tem causa confirmada. Além disso, o processo judicial foi extremamente moroso e nenhum dos seus réus condenados. Vocês devem se lembrar, né, um acidente que foi uma coisa bem traumática e porque causou perda de vida humana, foi o acidente que aconteceu em 2007, né? Na construção da estação Pinheiros, da linha 4 em São Paulo, né? Morreram 7 pessoas num colapso de um túnel, né? Que aconteceu assim de uma forma repentina, né? E então vocês veem que existem, né, esses riscos. O túnel ali da estação Pinheiros, né, o túnel que colapsou, ele era um túnel que estava sendo construído, executado numa condição muito perigosa de terreno, porque esse túnel ele estava na transição entre solo e rocha. Nessa interface aí, você tem uma mudança de comportamento que ela é realmente um terreno complicado de trabalhar, né? Então foi uma ruptura repentina, né? E com um nível de deformação baixo, né? Que era difícil se prever que você pudesse ter um colapso. Se ele tivesse sido escavado mais próximo à superfície, talvez tivesse numa condição menos instável, ou então mais profundo, com certeza, né, já numa camada de rocha, né, efetivamente, o risco com certeza teria sido menor, né? Mas naquela situação ali, infelizmente, aconteceu esse colapso, né? Foi muito sério. Com base nisso, com o objetivo de classificar uma obra como bem-sucedida, é necessário que uma equipe trabalhe a fim de minimizar esse risco. Mas qual a definição de uma obra bem-sucedida? Primeiro, o conceito de que é uma coisa bem-sucedida, né? Claro que uma coisa bem-sucedida, em termos de obra de engenharia em geral, ela tem que ter um projeto que garanta a estabilidade estrutural, né? Ou seja, não posso ter uma ruptura durante a construção ou depois da construção daquela obra, né? É o que a gente chama de falha estrutural, né? Então não pode ter isso, mas ela também não pode ter uma falha funcional. O que seria isso? Aquela obra está pronta, ela não caiu,
só que ela hoje está deformada de uma forma geral que ela não consegue funcionar bem. Vou dar um exemplo simples, um túnel, né? Ele foi projetado para ali ser um metrô ou um trem de alta velocidade que vai andar, no caso, o trem de alta velocidade a 300 km por hora. Só que o túnel deformou, recalcou, ele está todo irregular, né? Ele não rompeu. Só que o trem, para passar ali dentro, para ele não esbarrar nas paredes, para não ter nenhum problema, nessa hora ele tem que frear e passar 50 por hora. Então, isso é uma falha funcional, né? Esse túnel não se viu para aquilo que ele foi projetado, para a função que ele foi projetada. Então, isso também é um quesito de uma obra bem sucedida. Outra coisa é ela ficar construída dentro do prazo, ou seja, a falha de cronograma. Então, se a obra é para ficar construída em 3 anos, ficou em 10, ela também falhou, porque esses 7 anos de atraso, alguém está pagando por isso, né? Ou a sociedade por não ter aquela infraestrutura disponibilizada para ela, ou o custo desse atraso. E também dentro do custo que ela foi projetada. Então, nós na Escola de Engenharia falamos muito dos 2 primeiros tipos de quesito de uma obra bem-sucedida, que é o rigor da engenharia técnica, né? Técnica, tá? Mas também é parte da engenharia técnica, né? O cronograma e o custo da obra. A gente tem que ter rigor para orçar a obra bem e depois acompanhar o orçamento dessa obra para ela ficar dentro do custo que ela foi planejado. Tá? Do contrário, isso gera prejuízos para alguém, né? No fundo, todos nós pagamos por isso. Assim, finalizar uma obra com sucesso é um dos desafios do mundo subterrâneo. Isso porque, na engenharia civil, as construções de túneis e obras subterrâneas estão relacionadas com um grau elevado de incerteza, devido à complexibilidade e variabilidade geológica, a qual afeta os custos, o período de construção, a segurança da obra e o impacto no meio ambiente. Todo incidente ou acidente, eles têm, em obras subterrâneas, de uma forma geral, eles têm um impacto grande. Ou um impacto para quem está trabalhando dentro do próprio túnel, né? E aí a gente tem acidentes do tipo um desmoronamento do túnel na hora da escavação, que aí tem as pessoas, pode ter pessoas lá na hora, né, que estão escavando, né? No caso, como eu expliquei da tuneladora, ela isola as pessoas, ela protege as pessoas de tudo que pode estar acontecendo ali, mas pode ter, por exemplo, um influxo de água. Então, a ruptura o túnel está escavando, ele pode pegar uma lente de areia que está totalmente cheia de água aqui na frente e, eventualmente, não foi prevista no modelo geológico, né? Ela era pequenininha, mas ela era muito potencial em termos de quantidade de água. Então, quando ele bate ali, e aí seja a escavação convencional ou a escavação por tuneladora, aí a água penetra por dentro da tuneladora, não tem jeito, né? Aquilo vai lá, e aí as pessoas que estão lá atrás podem ser afetadas por isso. Outra coisa que a gente pode ter, principalmente em algumas minas em rocha, é a presença de gás. Muitas rochas são condutoras de gás, né? E esses gases não só podem ser explosivos, mas podem ser venenosos. Do mesmo jeito que eu bati na lente de areia e a água entrou, se eu bato numa lente de um material que tem gás, esse gás entra, e se esse gás é um gás venenoso, as pessoas podem não detectar e acabam morrendo, né? Envenenadas pelo gás. Então, hoje, tudo isso é instrumentado. A gente vai colocando instrumentação de detecção de gás, não sei o quê, né, para, né, dentro dessa avaliação de risco, dar oportunidade para a gente não ter as perdas de vidas que estão decorrentes de tudo isso. Para abordar os efeitos desses elementos de incerteza, a gestão de risco tornou-se, portanto, uma parte comum e vital nos projetos de túneis, como ferramenta para prever e controlar todas as atividades antes, durante e depois da realização de trabalhos. Isso verificou-se especialmente depois de um conjunto de colapsos fatais que ocorreram na década de 1990. Os colapsos em obras subterrâneas são causados geralmente por uma combinação de fatores, que podem ser divididos por 3 grupos principais: condições geológicas desfavoráveis, erros na concepção e planejamento, falhas na execução.
A fim de minimizar e evitar que essas situações ocorram, um plano de ação deve ser criado levando em consideração riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores e terceiros, riscos para a propriedade de terceiros, riscos para o ambiente, riscos para o dono de obra relativos a atrasos no prazo de execução e perdas financeiras. Quando você está construindo túneis, às vezes, em zonas mais remotas, né? Por exemplo, um túnel ferroviário, ou algum túnel de mineração ou de hidrelétrica, você pode estar numa zona mais remota, mas ainda assim você tem riscos para as pessoas que estão trabalhando na construção, né? Porque, né, pelos mesmos motivos, né? Aí, e com mais razão até, quando você tem túneis, por exemplo, você está construindo embaixo de uma montanha, você não consegue fazer investigações em profundidade, até porque o custo seria inviável, né? Porque teu túnel está lá, sei lá, 400, 500 metros abaixo do nível da superfície, né? Não é possível você fazer investigações assim muito próximas. Então você tem que trabalhar com incertezas, né? Hoje em dia existe muita tecnologia, muito conhecimento geológico, né? E muitas ferramentas de uso nos projetos, né? Que permitem reduzir esses riscos, mas a gente sempre, em obras subterrâneas, tem um grau de incerteza que a gente tenta mitigar justamente usando todas as ferramentas tecnológicas, né, que a gente dispõe, métodos numéricos para calcular e estimar, né, como é que estão as tensões no maciço rochoso ou maciço de solo, onde você está escavando o túnel, né, fazer simulações numéricas, você fazer, na medida do possível, mapeamento, investigação geológica a partir, né, do interior do túnel, né, para você tentar saber o que vem pela frente, etc. Mas o risco sempre é inerente a esse tipo de obras, né? Após esse plano de ação ter sido elaborado, é feita uma análise de viabilidade econômica, definindo os riscos como inaceitável, tolerável e aceitável. Eu vou falar agora da parte construtiva, né? Quer dizer, já falei dos métodos construtivos, mas existe, né, ao longo de todo o processo, uma interação, né, entre o dono da obra, que é quem está acompanhando tudo, está pagando por aquilo, etc., o projetista que fez o projeto dele e a construção. Como é que eu tenho certeza que a construção ela é fiel, né, aquilo que foi projetado? Então, primeiro, a gente tem que estabelecer um plano de controle de qualidade construtivo, tá? O controle de qualidade construtivo é uma série de especificações, né, técnicas de cada material que vai ser usado e como que não é só o material em si, né? Então, primeiro eu tenho que testar o material que vai ser usado. Esse cimento que eu estou comprando é um cimento realmente bom? Então, para isso, as cimenteiras têm lá todos aqueles planos de certificação, né? Os fabricantes de aço têm aqueles planos de certificação que eles são auditados e verificados por organismos, né, para verificar se eles estão entregando no mercado aquilo que eles prometeram entregar. Então, esse é o primeiro nível de controle de qualidade, é o controle de qualidade do material cru, vamos chamar assim. Só que eu não uso o cimento nem o aço sozinho, eu vou misturar eles num traço, né, vamos fazer concreto, vamos fazer agora concreto armado. Como é que eu sei se o concreto armado está de acordo com o que o projetista especificou? Então, nós temos que testar a resistência desse concreto, né? E tanto ele, quando chega da usina de betonagem que vai ser colocado na obra, até a hora depois que ele foi aplicado no túnel. Seja ele aplicado por concreto projetado, que é bem diferente de botar um concreto com forma, etc., tal, ou o concreto de forma convencional, ou o concreto pré-moldado, no caso daquelas aduelas de concreto pré-moldado que eu falei lá na parte da tuneladora. Isso tudo tem que ser verificado, se eles atingem aquilo que foi especificado, em termos de
Permeabilidade, absorção, o túnel pode estar debaixo de um rio, o rio não pode ficar pingando ali dentro do túnel. Em termos de resistência, né, e tudo. A gente usa muito mantas, né, de geomembrana ao redor do túnel para não deixar a água entrar para dentro do túnel. Então, essas mantas também têm que ser verificadas. Lá da fábrica, elas vão sair perfeitinhas. E na hora de montar a manta dentro de uma obra cheia de vergalhão de aço, escada, gente passando, como é que eu tenho certeza que isso não vai danificar a manta? Então, eu tenho que montar tudo isso no ambiente de obra, soldar uma manta na outra para dar impermeabilizada, a impermeabilizagem de continuidade, né? E ao mesmo tempo eu não posso furar, não posso danificar. Então tudo isso tem que ser controlado, que é o controle de qualidade de construção. Agora, especificamente, se o construtor está executando o projeto da forma correta, em termos de materiais, de espessura, etc., e escavando o túnel na sequência definida pelo projetista, então aí tem que ter uma equipe, tá, em campo, que ele vai fazer essa ponte, né? Ele vai verificar o que o construtor está fazendo e vai informar, né? O que é no que a gente chamava antigamente de fiscalização. No túnel, esse nome ganha um nome ATO, né? Que é a assistência técnica de obra, né? É uma equipe, é diferente da fiscalização. A fiscalização era um cara muito mais uma pessoa com um chicote na mão, né? Faz isso, está errado, não vou te pagar. O ATO não, o ATO ele tem uma função mais colaborativa, né? Olha, você tem que fazer assim, não está legal, né? Deixa eu te ajudar, né? São pessoas muito experientes, equipes experientes, né? Que eles vão interagindo ali com o construtor, eles têm que responder diretamente ao projeto, tá? Eles têm que responder diretamente ao projeto, ó, está acontecendo isso lá na obra, eu já conversei com o cara, ele não está executando certo, então ele avisa o projeto, aí o projeto entra, verificar. Às vezes o projeto fala, pô, realmente o jeito que eu projetei não dá para você executar, né? Então deixa eu dar uma modificada aqui e tudo. Mas então existe essa colaboração muito intensa, né? Feita pelo ATO. Então a ATO tem que ser uma equipe que tem muita experiência de escavação, de túneis, bom de papo, que tem que conversar, convencer o construtor, mas também tem que levar de volta para o projetista, caso alguma coisa não funciona bem. Então, ele tem uma função espetacular, né, de ficar. Então, essa triangulação, né, que seria o projetista, né, o construtor, em cima aqui nós temos o dono da obra, e aqui no meio a gente tem o ATO, que são os olhos do projetista dentro da obra, né, para que o projeto seja muito bem feito, para que não haja nada que vá violar, porque o projetista, na cabeça dele, ele pensou de um jeito e calculou. Às vezes está tudo certo, mas se a pessoa não escavou naquela sequência, ele pode impor ao túnel uma condição que não foi pensada, e aí pode ter um acidente, né? Então, tudo isso é muito importante e ela tem que funcionar dessa forma. Agora, outra coisa fundamental que eu falei, a instrumentação. Aquela instrumentação que a gente falou que coloca todo dia, ela é medida, né, ou automaticamente, ou 2 vezes por dia, pelo menos. Tá? Uma de manhã, né, 8 horas da manhã, outra 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, tá? E o ATO com o projetista, com o construtor, tem o acesso a esse banco de dados de instrumentação e eles têm a obrigação de olhar todo dia se o comportamento do túnel está de acordo com o que eles pensaram, né? E aí, se estiver saindo fora do controle, o projetista vai lá, vê o que está acontecendo, pede para alterar alguma coisinha, etc., mas, em último caso a gente não consiga controlar o comportamento do túnel, tenta alterar, não sei o que, não está dando, e a instrumentação está indicando um comportamento acelerado em direção ao mau comportamento do túnel, a gente tem tempo de evacuar o túnel e evacuar a vizinhança para que não aconteça nada com as pessoas. Pode acontecer com o túnel, mas não com as pessoas. Tá? Então, é fundamental essa percepção do valor da instrumentação, do respeito ao projeto pelo construtor, e o fiel da balança é o ATO, que está lá verificando se está sendo feita a construção adequadamente e comunicando entre as partes, vamos chamar assim.
O túnel submerso, só para você ter uma ideia, ele não é uma ideia nova, já tem quase 300 túneis feitos com essa tecnologia no mundo. Você, numa doca seca, ou seja, perto da superfície, você tem uma usina de fazer grandes segmentos de túneis em concreto. Aí ele é um retângulozão, né? Você fecha a entrada e a saída dele aqui, esses pedaços aqui tem de 100 a 150 metros. E aí, cheio de ar, aquela coisa flutua. Então, ele pega ele da onde ele foi fabricado e leva até onde vai ser montado o túnel. Aqui está o mar ou o rio. Aí, eles enchem ele de água e ele afunda. Aí, ele vai lá para o fundo do mar ou do rio. E lá ele vai emendar com outro segmento que já está lá. Então, eles vão emendando um pedacinho de cada vez até montar, apoiado no fundo do mar, né, o túnel. Então, aqui no Brasil, tem um túnel que a gente não tem muito controle de como que ele foi feito, é no Rio Pinheiros, em São Paulo. Era um segmento só, cruzou de um lado para outro, tá? Mas a gente não sabe muitos detalhes dele. E a maior obra é o túnel Santos-Guarujá, tá? Só que essa obra já estava sendo projetada, aí o governo parou, aí voltou a briga se ia ser ponte ou túnel, e aparentemente agora se decidiu de novo pelo túnel. Então, pode ser que a gente, nos próximos anos, vai ouvir falar muito dessa obra de túnel. Mas em vários países do mundo, Holanda, Japão, Estados Unidos, essas obras, né, Holanda não, Dinamarca, tem verdadeiros exemplos desses túneis. Agora, além do túnel submerso, que ele é feito e apoiado no fundo do mar, o que está aparecendo agora é o túnel flutuante. Então, você tem um canal de mar muito profundo e você não quer fazer uma ponte aqui, ou por razões ambientais ou visuais, tipo fiordes na Noruega. E também não dá para ir até o fundo do mar, que ele está, às vezes, a 300, 400 metros de profundidade. Então, o cara faz um sistema de túnel todo flutuante que fica aqui 10, 20, 30 metros abaixo do topo da água, tá? E ele trabalha com o princípio de flutuante mesmo. Ele tem uma amarração, né, de ancoragem, que pode ser através de boias de superfície ou de cabos que vão prender ele lá embaixo, para que quando a maré varia, ele não suba e não desça, né, para ele ficar sempre paradinho na mesma posição, e eles vão construindo os pedacinhos até chegar do outro lado, e ele vai estar aí a 30 metros abaixo da linha de água e ninguém vai ver, né, que ali tem um túnel e a chamada tecnologia flutuante. Essa nunca foi feita, mas está na iminência de ter o primeiro contrato agora. As obras subterrâneas, presentes desde muito tempo, geram uma demanda muito grande de profissionais especializados. E apesar de ser uma área com diversos desafios a serem enfrentados, sempre há uma luz no fim do túnel.